Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Nanda Saúde Física e Mental. Hoje eu vim aqui ter uma conversinha com vocês de um assunto que eu passei a madrugada toda pensando. Eu aqui ainda tô nos trajes da minha madrugada. Eu passei a madrugada no hospital com a minha avó, que está hospitalizada já há alguns dias. Então, por isso que eu passei a madrugada toda pensando sobre isso. E aí eu ainda nem tomei banho, nem troquei de roupa, só comi alguma coisa e vim aqui conversar com vocês. Porque eu achei muito pertinente isso que me tocou de madrugada. O que acontece? O que eu fiquei refletindo e pensando nessa madrugada? Que nessa internação da minha avó, eu observei e eu conheci, inclusive, muitas pessoas com depressão. Inclusive, nessa internação da minha avó, eu conheci uma moça de 18 anos que ela tentou, né, contra a própria vida dela, tomando 70 comprimidos, ficou 5 dias em coma. Graças a Deus ela conseguiu, né, se recuperar, não se recuperar na questão mental, na questão da depressão, mas se recuperar, que eu digo, a vida, né? Ela sobreviveu ao que ela fez, né? Aí ter tomado 70 comprimidos, ter ficado em coma, ela sobreviveu. Mas ó, aqui não tá resolvido. Porque ela está com depressão. Ela está com ansiedade. E a gente pensa que depressão, ansiedade é besteira, é modismo, mas não é. É um assunto muito sério, é um assunto que tem que ser debatido, conversado, explicado, porque a depressão e a ansiedade só sabe é quem passa. Às vezes a gente fala para uma pessoa, tô com depressão, tô com ansiedade, e a outra pessoa sorri achando que, isso é preguiça, isso é a pessoa que não quer fazer nada, mas não é, gente. A depressão, ela é tão séria que às vezes é um relato aí, é meio que até pessoal. Ela afeta tanto a gente que, assim, às vezes até em procurar uma simples panela no armário, aquilo dá um trabalho, a cabeça fica voando, não voando, mas a cabeça fica desorientada. Às vezes em abrir um armário e ir lá procurar, ai, cadê a panela, cadê a panela, cadê a panela? Aquilo começa a bater agonia, começa a bater um desespero e a pessoa fecha o armário e sai. Nossa, sim, é dessa forma. A depressão, ela faz com que você não tenha vontade de fazer nada, que você não tenha vontade de procurar uma panela, de procurar um lápis, às vezes, no estojo, de fazer um trabalho doméstico, de fazer um trabalho do seu serviço. Às vezes seu chefe pede para você fazer alguma coisa e aí você precisa ali pesquisar. Ai, deixa eu ver aqui como é que faz esse trabalho. Aí você vai lá, pesquisa. Ah, tá, é assim que faz, né? E até em você ter que estudar para você poder fazer o seu trabalho, realizar o seu trabalho, realizar o que o seu chefe pediu, aquilo começa a bater uma agonia, um desespero, porque a cabeça não funciona, a pessoa não consegue estudar, não consegue se concentrar, não consegue buscar, não consegue resolver. Eu vejo também quem não entende de depressão falar assim para a pessoa que está depressiva:
Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Não, não. A pessoa que está com depressão não consegue ficar ouvindo você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Gente, isso não funciona. Isso faz com que a pessoa piore. Porque a pessoa que está com depressão, ela não consegue fazer nada. Ela não tem energia nem para pensar. Ela não tem energia nem, igual eu falei para você, nem para procurar uma panela que está num espaço limitado ali, numa parte do armário, um espaço delimitado ali. Ela não consegue. Aquilo é trabalhoso. Então, assim, imagine, você precisa sair, você precisa se divertir, você precisa conhecer pessoas novas, você precisa sair desse fundo do poço, você precisa sair de cima dessa cama. Não! Quanto mais você falar que a pessoa precisa fazer aquele tipo de coisa para melhorar, mais aquilo afunda a pessoa, porque ela não tem força, ela não tem energia para agir. Como que você pode ajudar a pessoa que está com depressão? Você quer ajuda? Eu posso te ajudar. Quer conversar sobre isso? Vamos passear? Vamos ao cinema? Vamos conhecer um lugar novo? Chame a pessoa para você ir com ela. Vá você com a pessoa. Fala, eu te levo, eu vou com você, eu te ajudo. Ofereça ajuda e não fala, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Quanto mais o depressivo ouvir que você deve fazer isso, deve fazer aquilo, a pessoa fica desesperada. Para vocês terem uma noção, essa moça que tentou contra a própria vida, né? Que já estava fora do coma, já estava fora de perigo. Eu conversei com ela assim. Eu falei, e aí, ansiosa para ir para casa? Mas assim, quando eu falei ansiosa para ir para casa, é normal a gente falar assim, né? E aí, ansiosa para começar as aulas? Ansiosa para às vezes até para comer um bolo, a gente faz um bolo e aí ansioso para comer esse, ai, tô tão ansiosa para comer esse bolo que você fez, parece que tá gostoso. A gente usa assim no nosso dia a dia como coisa simples, mas para ela que tá passando por aquele problema, por aquela doença, não sei se ela foi diagnosticada com uma depressão, mas parece que sim. Quando eu usei a palavra ansiedade, você está ansiosa para ir para casa, ela já se abalou. Ela, não, tô não. E aí eu parei, pensei, e eu falei, opa, tô vendo que nesse ponto eu não posso tocar. Aí eu entendi. E falei para ela, eu falei, não, eu não quis dizer, porque quando ela fica ansiosa, gente, ela tem crise mesmo de ansiedade. Ela se treme, ela fica muito abalada, ela fica muito agitada, ela fica agitada mesmo, agitada. Tipo uma agitação assim, agitada. Ela fica muito nervosa e aí, ó, precisa tomar um calmante. Não é não é uma ansiedade que a gente usa no dia a dia ali de, nossa, tô ansiosa para almoçar, porque nossa, minha comidinha tá uma delícia. Aquela coisa mais, né, que a gente usa ali no dia a dia, mais suave, não. O ansiedade para ela aciona gatilhos. Só em eu ter falado, você está ansiosa para ir para casa, já acionou um gatilho. E quando eu percebi, opa, na hora eu me retratei para ela ficar mais tranquila, porque eu não queria não queria e não poderia agitá-la, né? Eu não poderia deixar a cabeça dela agitada, confusa e ansiosa na medida que ela fica ansiosa. A medida dela é uma medida mais alta, ela fica muito extremamente alterada. Então eu não poderia fazer isso.
Eu falei, não, não, eu não falei ansiedade neste modo, não. Eu falei assim, com vontade. Você tá com vontade de ir para casa? Aí eu acalmei ela. Quando eu vi que eu tava colocando ela, acionando o gatilho dela, eu percebi na hora e já dei aquela acalmada nela. Porque ela falou assim: não, não, eu não posso ficar ansiosa, não. Porque senão eles não vão me dar alta. E aí eu percebi que só em falar a palavra ansiedade já acionava gatilhos nela. Eu falei, não, eu não quis dizer isso, não. Eu quis dizer, eu só quis perguntar se você estava ansiosa para ir para casa. Aí ela falou assim, ansiosa não, com vontade de ir para casa. Eu falei, nossa, eu queria saber se você está com vontade de ir para casa. Aí ela falou, sim, sim, tô com vontade de ir para casa. Então é isso, gente. Certas palavras a gente tem que moderar. Quando tem um paciente aí com depressão, um paciente com síndrome do pânico, um paciente com ansiedade. Quando a gente fala ansiedade, não é uma ansiedade normal que a gente usa no dia a dia. É um grau muito mais elevado a coisa. Não é uma coisa mais simples, não é igual eu falei. A minha avó, por exemplo, a senhora tá. Se eu falar, vó, a senhora está ansiosa para ir para casa, é diferente do que usar o você está ansiosa para ir para casa com essa moça, com quem tem realmente ansiedade, depressão, porque o nível dela é diferente, abala as estruturas. A minha avó poderia responder: sim, eu estou ansiosa, e não eu iria abalá-la. Igual assim, a minha avó ia simplesmente falar: sim, eu estou ansiosa, mas aquilo não ia agitá-la. Entendeu, gente? Aquilo não ia elevar o grau, não ia ser um grau mais perturbador. E nela, não. Então, a gente tem que saber como falar com as pessoas que estão com depressão. A gente tem que saber como lidar com isso. Se a gente quiser realmente ajudar um paciente assim. É difícil, é complicado. A gente tem que entender. A gente tem que parar de ficar julgando as pessoas. Ficar. É o que eu falo assim, só sabe quem passa. Quem tá passando por esses tipos de doença sabe o tanto que é sofrido ouvir certos tipos de palavras, porque aciona gatilhos. E aciona mesmo. Aciona mesmo. Então tem hora que a gente tem que parar, pensar, refletir, parar de julgar. Nossa, mas aquela pessoa não tá fazendo isso. Nossa, mas aquela pessoa não tá. Ela deveria. Nossa, mas ela tá com depressão. Ah, mas poxa, ela deveria estar saindo mais. Ah, ela deveria estar se cuidando mais. Não é assim. Vamos parar de julgar as pessoas que estão com depressão, que estão com ansiedade. Vamos ajudar. E se você não consegue ajudar, ou então você é um paciente que tenha depressão, ansiedade, síndrome do pânico, procure uma ajuda. Procure um psiquiatra, um psicólogo, que aí sim, profissionais que possam ajudar. Não é fácil viver com essas doenças, não é fácil, tá? Mas é sim possível sair delas. É muito possível sair delas. Sair bem, sair feliz, sair com tranquilidade e falar: acabou, isso passou. Tá bom? Então, esse é o meu recado, porque, como eu falei, assim, eu vi, é, eu vi que tem muitos jovens lá nos hospitais com depressão e isso me preocupou bastante e me trouxe a vir aqui falar sobre isso no meu canal. Afinal, meu canal é isso, né? Sobre isso, sobre saúde física e mental. Então, eu queria dar esse recado aí, né, pra gente
cuidar mais um dos outros, né? E para a gente procurar se cuidar também mais, né? Elevar a nossa autoestima, procurar um psicólogo, às vezes se estiver precisando, conversar e procurar fazer coisas que a gente gosta, né? Porque a nossa saúde mental interfere na nossa saúde física, tá bom? Um super beijo. E agora eu vou tomar banho, tirar essa roupa de que eu passei a noite no hospital. E é isso. Vamos cuidar dos nossos, né? Vamos cuidar das pessoas. Que o mundo tá aí, né? Trazendo muitas coisas. E a gente precisa se amar mais. Amar uns aos outros e nos amar mais.